Olá, sou o Elton Aparecido Barbosa. Estou aqui para fazer mais uma reflexão com você. E aí, tá preparado para a verdade? Eu queria vir falar nesse vídeo sobre a questão do perdão, que hoje, por esse evangelho desgastado, por essa falta do entendimento do certo evangelho, eu vi num vídeo de um cara que eu gosto e sigo, e ele disse que isso aqui se chama o Manual do Fabricante. Então eu acho que isso é muito legal, coube muito bem, se encaixou muito bem, porque realmente isso aqui, ele é o manual do fabricante. É onde a gente tem que ter as nossas vidas, as nossas escolhas, todas dentro da vontade de Deus. E que isso sim é o manual do fabricante. E temos que ter todas as nossas escolhas dentro da vontade de Deus. Então eu achei super legal esse termo de manual do fabricante, eu achei super legal. E é sobre isso que a gente vai falar nesse canal. Então, hoje o tema é o perdão. E o perdão, ele é muito pouco utilizado, sendo que Paulo ele prega muito sobre a questão do amor, a questão do perdão. Então, o perdão ele acontece frequentemente em várias circunstâncias dos nossos dias. Você pode pegar o Facebook e ver um pai que agrediu uma criança, tudo bem, ele tem que pagar pelos erros dele e tudo mais, mas se você pegar e ler os comentários, que esse cara morra, que esse cara tenha uma morte, que esse cara seja arrancado a cabeça e tudo mais, é sempre muito triste ver os comentários de desejos de morte, de desejos de destruição, pessoas que querem ver a ruína dessa pessoa. E será que isso está certo? Será que esse apedrejamento está certo? Não que o cara não deva pagar pelos seus erros, obviamente ele vai pagar perante a justiça e a justiça de Deus, com certeza. Mas será que a atitude das pessoas estão corretas diante dessa situação? Então eu acho que é algo que nós temos que refletir bastante sobre as coisas. E a gente tem que olhar e logicamente a gente se espanta e fala, olha que triste, uma situação triste, terrível. Mas criar esse sentimento que virou algo automático de repulsa, de ódio, de rancor, para que a gente pudéssemos ferir pessoas, será que isso realmente está certo? Será que nós estamos seguindo o manual? Então, eu acho que a gente tem que muito se espelhar na vida que Jesus discerminou sobre a terra, sobre as coisas que ele disse. Então, a falta de perdão nas pessoas hoje é algo muito fácil de você ver na rua, em qualquer lugar que você anda. E isso gera muito desentendimento em relacionamentos, isso gera desentendimento entre famílias, gera brigas, separações, mágoas, rancor, entre outras coisas que são totalmente destrutíveis, coisas que realmente vão acabar matando pessoas, separando famílias. Que eu costumo dizer que imagine um prato que você realmente gosta, o seu prato predileto. Assim a Bíblia diz que compara seu casamento com a vinda de Jesus vindo buscar a sua igreja. Então pare e pense quanto isso é precioso para Deus, quanto isso é valioso para Deus, a família, a construção da família. Então é a mesma forma que Satanás vê, ele vê isso como o prato principal. Então ele vê a destruição de família, destruição de pessoas, destruição de lares, tudo isso é o prato predileto dele, porque é algo que chega muito próximo a Deus, é a constituição de uma família, é quando o homem e a mulher se tornam uma só carne, é quando a família se torna unida, é isso que ele quer ver, separação e destruição para toda
a eternidade. É por isso que ele vaga, ele ronda a terra, para que tudo isso seja obra dele. Então, Einstein, ele consegue dizer algo sobre isso. Ele diz: eu não sei com que armas a Terceira Guerra Mundial será lutada, mas a Quarta Guerra Mundial será lutada com paus e pedras. Aqui ele quer dizer que as pessoas vão se esfriar tanto, eu acho que ele já tinha uma visão de que as pessoas, elas iam todas se confrontar umas com as outras. Então ele já via isso, uma certa destruição, que as pessoas iam ficar nessa divisão, nesse ódio que a gente vê hoje, questão de direita, esquerda, questão de tudo. As pessoas iam se dividir em polos diferentes e iam acabar se matando com pedradas e pauladas. Então vamos agora ao nosso manual e vamos ver o que Deus fala sobre isso e como ele trata o perdão. Lembrando que o perdão, ele não é algo fácil, ele não é algo que simplesmente ele é muito confundido com a parte dos sentimentos, com a parte dos nossos sentimentos. Então ele não é algo fácil de você liberar. Então exige muitas coisas do tipo que pessoas dizem que eu não posso perdoar porque é um dom de Deus. Será mesmo que é um dom de Deus e nós não temos isso? Essa questão de nós perdoarmos as pessoas, né? Se mistura muito com a questão do sentimento, com a questão da mágoa, do rancor, e ela se dispersa muito da razão. Então o perdão, para ser genuíno, ele tem que ter sim um acompanhamento do sentimento, para que ele possa ser genuíno e restituir um laço de amizade ou de que você perdeu, ou daquilo que você quebrou, ou daquilo que a mágoa deixou entrar e criar raiz. E a mágoa, ela cria raiz muito rápido e ela vai se aprofundando cada vez mais. E você fica cada vez mais longe do perdão, mais longe de Deus. Muitas pessoas dizem isso. A questão de que uma pessoa cometeu muitos erros e não dá para perdoar, ou que isso é um dom de Deus. Então, vamos acompanhar aqui a questão sobre o manual, aquilo que Jesus fala, aquilo que ele nos indica para fazer. Capítulo de Lucas 17, versículo 3 e 4. Tomem cuidado, se o seu irmão pecar, repreenda-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se pecar contra você 7 vezes no dia, e 7 vezes voltar a você e disser, estou arrependido, perdoa-lhe. Isso é Lucas 17, 3, 4. Então, versículo 3 e versículo 4. Então a gente já percebe aí o que Deus tem falado. E isso é muito importante. A questão do perdão, ela é muito importante. Perdoar é muito importante para que nós liberamos a nossa carga, tiramos aquele peso espiritual, e isso a gente tem que liberar. A gente tem que se livrar disso, porque à medida com que nós perdoamos, Deus, ele acaba nos perdoando também, assim como diz na Bíblia, assim como Jesus deixou na oração modelo. É muito claro. Ele diz: perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido, e não os deixeis cair em tentação. Então é algo muito profundo. Deus, ele não só diz para que nós perdoássemos assim o próximo, mas que também livrar todos, eu e o próximo, do mal. Então a gente fica com essa questão do perdão genuíno. Ele não pode ser algo feito por sentimentos, simplesmente porque nós sentimos que devemos pedir perdão, mas o coração ainda está cheio de mágoa e rancor. Isso não pode acontecer. Então a gente tem que pedir um perdão genuíno, um perdão que é com razão, e sim deixar o coração limpo, assim como Jesus, ele nos perdoou para que nós restituíssemos o laço de ser filhos de Deus, e ele fez isso na cruz. Todo mundo vê o Jesus que curou o paralítico, curou cegos, que chorou a morte de Lázaro, mas a maior demonstração de amor foi na cruz, onde ele levou os nossos pecados e levou consigo o peso do mundo. Essa é a maior prova de que o amor, ele é sustentado pelo perdão. E vamos seguir aqui adiante com o nosso manual, vendo o que Deus fala com a gente. Então eu vou ler um livro de Mateus,
18, versículo 21 e 22 diz: Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? E Jesus respondeu: Eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Às vezes nós estamos tão ligados ao sentimento e não à razão, que quanto mais perdoarmos uma vez, quanto mais 70 vezes 7. Então temos que estar muito atento ao nosso manual, à nossa Bíblia, a seguir Jesus da maneira correta e sim aprender que o amor ele é benigno. Então esse amor ele perdoa. Então nós temos que separar a razão do sentimento e não deixar o sentimento de amargura, de rancor, tristeza tomar conta do nosso coração, onde nós não podemos pedir perdão para o outro e restituir tudo aquilo que Deus quer para a gente, tudo aquilo que Deus quer transformar na nossa vida. E em Jeremias ele dá uma mensagem a Israel que eu acho também super importante, que ele diz: Eu lhes perdoarei a maldade e não lembrarei mais dos seus pecados. Jeremias capítulo 31, versículo 34. Você acha mesmo que o nosso Deus ele é capaz de esquecer as coisas? Não. Às vezes as nossas mágoas, os nossos ressentimentos, eles ficam na nossa cabeça, na nossa memória, para que nós pudéssemos lembrar de que o perdão ele tem que ser genuíno. Então por isso que às vezes algumas feridas, algumas coisas que nos aconteceram, aquilo que as pessoas nos feriu, se torna tão profundo a ponto de que a gente não esqueça, mas Deus ele quer que a gente consiga passar por cima disso e não dê prioridade para isso, e dê prioridade ao perdão. Às vezes aquilo nunca vai sair da nossa lembrança, mas a nossa lembrança tem que ser que o perdão é muito mais importante. Aqui Deus diz que é muito mais importante perdoar e tentar deixar no esquecimento tudo aquilo que feriu, tudo aquilo que aconteceu, mesmo ele sendo Deus, mesmo ele sendo o Deus que nunca poderia esquecer de algo, que poderia esquecer, apagar da sua memória, mas não, ele lembra de tudo. Mas aqui ele diz que esquece, porque isso tem que ser o mais importante, esquecer sobre essas coisas. Então o perdão ele acaba sendo genuíno, porque ele deixa para trás tudo que passou e começa um renovo, mesmo com lembranças e com memórias daquilo que nos feriu, que nos machucou, com certeza. E Deus deixa bem claro a questão de que o perdão ele não é uma opção, e sim um mandamento da Bíblia. Nós devemos perdoar. Então, eu vou ler um versículo aqui de Mateus, capítulo 6, que ele diz: Se perdoarem as ofensas um dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Isso é Mateus capítulo 6, versículo 14 e 15. Então você vê que Deus ele deixa bem claro que isso deve ser algo constante, isso deve ser algo que nós devemos ter como prioridade para sustentar o nosso amor, para sustentar relacionamentos, para sustentar tudo aquilo que Deus pretende fazer na nossa vida, tudo aquilo que Deus quer, tudo aquilo que é benigno. Então, perdoar, ele não é uma opção, mas ele é sim um mandamento. Então, se você ainda vê, sempre aponta os defeitos das outras pessoas, sempre quer julgar as outras pessoas e nunca olhar para dentro de si e nunca tentar fazer o perdão brotar dentro do seu coração, então isso acaba transformando em raízes de amargura e te leva muito para longe de Deus. Quantas pessoas não tomam Santa Ceia, ou não assistem o culto, ou fazem coisas que são e acham que isso vai ser a salvação delas, mas não praticam nada do que o amor de Deus representa, o Evangelho da Graça. Então, em Hebreus ele diz algo muito importante sobre a questão de mantermos em santidade e sobre as raízes que brotam no nosso coração e tudo aquilo que atinge
também não só a nós, mas todas as pessoas que estão à nossa volta. Em Hebreus 12, versículo 14 e 15 diz: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem a santidade, ninguém verá o Senhor. Cuide que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. E mesmo que isso causa a raiz de amargura, ela vem nos trazer doenças físicas, doenças emocionais, que ferem o nosso orgulho, às vezes pedir perdão ou algo do tipo. E Jesus, ele deixa muito bem claro a questão de que ele ama o pecador, mas odeia o pecado. Então ele deixa muito explícito isso. Isso fica muito fácil de entender quando a gente lê Efésios capítulo 6, versículo 12, que ele diz que as nossas lutas não são contra os seres humanos, mas sim contra o diabo, e que ele usa isso para que nós possamos distanciarmos um do outro. Ele fala que não é a questão da carne, mas sim de muitos espíritos e de muitos demônios que partem do mundo espiritual sobre as nossas vidas. Então isso fica muito mais fácil de distinguir quando você sabe que o seu inimigo é incomum com o seu irmão ou com a quem você deve perdão ou deve perdoar. Então fiquem com Deus. Essa é mais uma mensagem desse canal. Espero que vocês gostem. Dá um joinha aí se vocês gostaram. E até a próxima. E tchau!